Fala galera, tudo bem? Hoje vamos trabalhar com o PET 6 semana 3, vamos falar um pouco de produtos notáveis e equação de segundo grau. Vamos trabalhar com o 8º ano na nossa disciplina de matemática. Meu nome é Gustavo Bonfim e hoje estamos com a Valdene como intérprete de Libras. Pessoal, vamos falar um pouco, do nosso produto notável. Produtos notáveis são multiplicações em que os fatores são polinômios. Existem 5 produtos notáveis mais relevantes, Então, nós temos o quadrado da soma, o quadrado da diferença, nós temos o produto da soma pela diferença, o cubo da soma e o cubo da diferença. Desses 5 que são os mais relevantes no nosso dia a dia, hoje vamos ver um pouco sobre o quadrado da soma e o produto da soma pela diferença. Lembrando, que é o quadrado da soma de 2 termos e o produto da soma pela diferença de 2 termos. Então, quadrado da soma de 2 termos. Quadrado da soma de 2 termos, como que eu vou resolver? O quadrado da soma de 2 termos é igual ao quadrado do primeiro, mais 2 vezes o produto do primeiro pelo segundo termo, mais o quadrado do segundo. Então, o que eu tenho? A mais B, entre parênteses, elevado a 2. Então, de acordo com a teoria, quadrado do primeiro termo, que nós vamos pegar aqui, vou marcar aqui para você aqui, Quadrado do primeiro termo. O primeiro termo é esse, tá aqui. Mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, beleza? Nós vamos ver isso aí, pessoal, mais tranquilo na frente nos próximos slides. Então, tá aqui o produto notável. E aí eu pergunto, como que desse lado esquerdo eu cheguei do meu lado direito da igualdade, Como que isso ocorreu, tá? Então, de acordo com a teoria, a gente pode desenvolver isso passo a passo. Eu sei, pessoal, que qualquer número elevado ao quadrado, por exemplo aqui, tá? Vou fazer um número qualquer aqui, 3 elevado a 2. Eu não posso dizer que é 3 vezes 3? Não é aquele número multiplicado 2 vezes? Então, se eu tenho a mais b ao quadrado, então eu posso fazer a mais b que multiplica a mais b. Então, é bem tranquilo quanto a isso. Se você tiver aquela dificuldade, você faz aí passo a passo, Então, o que eu vou desenvolver isso? Todo mundo aqui vai multiplicar por todo mundo. Então, seria a vezes a vezes b. Depois eu tenho b vezes a e b vezes b. Então, isso tudo vai gerar o quê? A ao quadrado mais ab mais ab mais b ao quadrado. Esse termo aqui, vou marcar aqui para você, esse termo é igual a esse, então eu posso somar eles, Então, no próximo aqui, o que eu vou ter? A ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado, que é nada mais do que aquela teoria que a gente vem acompanhando aí. Tranquilo? Agora nós vamos falar um pouco do produto da soma pela diferença. Então, quando eu tenho um produto da soma pela diferença, o que eu vou fazer? É igual ao quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo. Só isso, beleza? Então, eu tenho aqui, produto da soma pela diferença. Então, a mais b que multiplica a menos b. A teoria fala o seguinte, quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Só isso. Como? Fazendo passo a passo de novo, que eu cheguei nesse quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, Então, o que eu vou fazer aqui? A mais b que multiplica a menos b. Então, eu vou fazer aquele passo a passo. Seria o quê? A vezes a vezes menos b vezes a e b vezes menos b. Então, com isso, eu cheguei o quê? A vezes a ao quadrado, a vezes menos b menos ab, b vezes a mais ab, b vezes menos b ao quadrado. Esse menos ab com esse ab, a gente vai eliminar, beleza? Então, o que sobrou? A ao quadrado menos b ao quadrado. Então, toda vez que eu tiver um produto da soma pela diferença, automaticamente eu já posso fazer a ao quadrado menos b ao quadrado, beleza? Vamos analisar algumas atividades do PET semana 3 aí. A primeira das atividades foi o seguinte,
As dimensões da figura abaixo estão indicadas em centímetros. Quais são as expressões algébricas simplificadas que representam as medidas do perímetro e da área total dessa figura em função da medida x? Então, eu tenho aí uma figura que é um quadrado, né? Eu sei que é um quadrado porque todos os lados são iguais, beleza? Então, quando ele pede o perímetro, eu vou fazer o quê? A soma de todas elas, né? Então, eu vou somar esse e esse lado, tranquilo? Então, o que que eu fiz? Eu somei essa área aqui, ó. Agora, quando ele me pede a área, é como se eu estivesse pintando todo esse quadrado aqui, ó, beleza? É como se eu viesse aqui e fosse colorindo ele aqui, ele ia ficar dessa forma aqui, ó. Isso é o cálculo da área, tranquilo? Então, vamos fazer isso passo a passo. Então, eu tenho o quadrado e eu vou localizar o perímetro. O lado desse quadrado é o quê? X mais 3. Ele inicia e termina aqui o lado, ó. Então, é x mais 3. Então, eu coloquei aqui, ó, L é igual a x mais 3, beleza? O outro lado, se ele é um quadrado, todos os lados são iguais. Então, x mais 3, todos os lados, beleza? Perímetro, a gente viu que é a soma de todos os lados. Então, o que que eu fiz aqui, ó? X mais 3, mais x mais 3, mais x mais 3, mais x mais 3. Somei todos os lados aí. Então, para mim fazer essa soma, eu juntei tudo que é idêntico, né? Então, seria x mais x, mais x, mais x e 3 mais 3, mais 3, mais 3. Quando eu realizo essa soma total, o que que eu vou ter? Beleza? Eu tenho 4x mais 12. Né? Esse 12 é o quê? 3 mais 3, mais 3, mais 3, dá 12 centímetros. Posso dizer que o perímetro é 4x mais 12 centímetros, beleza? Outra maneira de calcular o perímetro. Se a área, se o lado é o mesmo, eu posso fazer, o quadrado ele tem 4 lados, então 4 vezes o L. Mas o L é quem? É x mais 3. Então aqui a gente faz a propriedade, né, da multiplicação. Muitos falam aí que é o chuveirinho. 4 vezes x e 4 vezes 3. 4 vezes x eu vou ter 4x, 4 vezes 3 eu tenho 12. Note que independente da forma com que eu calculo o perímetro, a figura é a mesma, então dá o mesmo valor. Tranquilo até aí, né? Vamos fazer o cálculo aí da área. Sabemos que o lado é x mais 3, beleza? Todos eles são iguais. A figura é um quadrado, né, pessoal? Então, todos os lados são iguais. E o cálculo da área de uma figura quadrada é L ao quadrado, né? Ou lado ao quadrado. O L é x mais 3. Então, o que que eu tenho? X mais 3 ao quadrado. Olha aí a importância de saber, né, o produto notável. Né? Então, assim, chegamos numa atividade que a gente precisa desse conceito para desenvolver. Então, o que que eu vou fazer? O quadrado do primeiro, tá aí, ó, x ao quadrado, beleza? Mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, 2 vezes x vezes 3. Então, tá aqui, ó, termo do meio, circulei agora. Mais o quadrado do segundo, beleza? Tem como eu resolver mais? Tem. X ao quadrado é x ao quadrado. 2 vezes 3 dá 6. E 3 ao quadrado dá 9, beleza? Outra maneira de fazer essa atividade, então, de vez de eu fazer, às vezes, utilizando a teoria, a técnica do produto notável, eu posso fazer o quê? X mais 3 que multiplica x mais 3. E aí eu vou realizar a multiplicação de todos os termos ali, conforme demonstramos aí na apresentação, beleza? Então, o que que eu vou obter com isso aí? X ao quadrado mais 3x mais 3x mais 9. Né? Então, aqui, eu vou ver que 3x eu posso somar com 3x. Né? E isso vai dar quanto? X ao quadrado mais 6x mais 9. Observe que, independente da forma com que eu fiz, né, o resultado tem que ser o mesmo, porque a figura é a mesma. Perfeito? Então, aí está bem tranquilo. Vamos lá. O perímetro, então, finalizando é a resposta. Né? O perímetro é 4x mais 12 e a área é x ao quadrado mais 6x mais 9. Então, essa é a resposta aí da primeira atividade. Na questão número 2, pediu o seguinte: fatore a expressão algébrica da medida da área total da figura acima
e observe que o resultado é um produto notável do quadrado da soma de dois termos, conforme destacando abaixo aí. Então, foi dado aí a área, né? E aí a gente vai observar que o desenvolvimento dela é como se eu estivesse fazendo aí o caminho inverso, beleza? Então, o que eu tenho aqui, ó? Na teoria foi dado que a mais b ao quadrado é igual a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. Só que agora nessa atividade ele pediu o seguinte, através do cálculo da área, é como se ele estivesse falando o seguinte para mim. Através do cálculo da área, volte no produto notável, no quadrado da soma de dois termos. Então eu vou analisar passo a passo. Eu tenho algum termo aqui que está como se fosse a ao quadrado? Tem. Então esse aí para mim já está ok. O segundo termo é 2ab. Eu tenho algum termo? Tem, mas está escrito na mesma forma, tá? 2 que multiplica a mais b, eu tenho 6. Então não tá, eu tenho que analisar isso aí. E o terceiro termo eu tenho b ao quadrado, que também não está escrito na forma de uma potência. Então o que eu vou fazer aí nessa atividade? 2ab eu vou analisar aqui, ó, 6x. E o b ao quadrado, o que eu fiz? O 9 não é 3 elevado a 2? Então eu consegui fazer com que o 9 esteja na potência, 3 elevado a 2. Com isso eu posso concluir que o b também já foi resolvido. Então eu ainda tenho que resolver só o 2ab. Como que eu posso escrever 6x sendo 2ab? O 6 eu sei que é a multiplicação de 2 vezes 3, né? Então o que eu fiz? 2 vezes x vezes 3. Observe que é o seguinte, ó, o a, que nesse caso aqui seria o meu x, ele está aqui, ó. E o meu b, que é o 3, também está aqui. Ou seja, eu posso falar que está escrito 2ab, beleza? Então, assim eu consigo resolver toda a atividade, né? Então, x ao quadrado mais 2 vezes x vezes 3, mais 3 ao quadrado. Agora sim, dessa maneira aqui, como que eu vou retornar ao quadrado da soma de dois termos? É só você multiplicar, você somar, né? O termo que seria o meu a, beleza? Mais o termo que seria o meu b, que está aí, beleza? Isso note que ele é escrito conforme a teoria foi dada, ó. A mais b ao quadrado é o que está escrito aí, ó. A mais b ao quadrado, só que o meu a vale x e o meu b vale 3. Na atividade 3, pediu o seguinte, para me expressar os valores de a, b e c e determinar aí o conjunto solução das atividades, né? Que é fazer a raiz da atividade. Então, na letra A, o que eu tenho? X ao quadrado menos 5x. Então, eu vou igualar ela a zero. X ao quadrado menos 5x é igual a zero. Então, o meu A, ele é aquele número, pessoal, que ele está aqui, ó. Um exemplo é o seguinte, ó. ax ao quadrado mais bx mais c. O A é aquele número que acompanha o termo ao quadrado. O B é aquele número que acompanha somente o x. E o C é um número independente, beleza? Se eu não tivesse o C, por exemplo, eu colocaria igual a zero, beleza? Então, voltando aqui na atividade. Então, o meu A é 1, porque é 1 que multiplica x ao quadrado. O meu B é menos 5. E o meu C, como ele não está expresso, isso quer dizer que ele é zero. Então, com isso aí, eu determinei os valores de A, B e C. Agora sim, eu vou colocar o x em evidência. Por quê? Porque ele está nos dois termos. Então, ficou x que multiplica x menos 5. E aí, o que eu faço? Se eu tenho um produto onde dá zero, eu posso dizer o seguinte, ou o primeiro termo é zero, ou o segundo é zero. Então, o que eu fiz? X é igual a zero, ou x menos 5 igual a zero. X igual a zero, eu não tenho como resolver isso mais, então eu venho para cá. Se eu quero determinar o valor de x, então esse menos 5 está me atrapalhando aqui, né? Como que eu tiro esse menos 5 aqui? Eu vou fazer o quê? Eu somo mais 5. Quando eu somo 5, eu tenho que somar em ambos os lados da igualdade. Então, aqui eu consigo eliminar ele. Então, ficou de um lado x, do outro 0 mais 5 é igual a 5. Então, quais são as minhas raízes dessa equação? X igual a 0 ou x igual a 5. Vou escrever aqui, ó, solução 0 e 5. Lembrando que o primeiro número é o menor, depois vem o próximo número que é o maior. Eu nunca vou escrever 5 e 0, beleza? É na ordem crescente.
Então, vamos para a letra B. X ao quadrado menos 81. Então, a forma de procedimento é a mesma, beleza? Então, eu tenho A igual a 1, B igual a 0 e o C menos 81. Então, eu faço o seguinte, como aqui eu não tenho x em ambos os lados, ficou um pouco mais fácil de resolver, né? Então, o único número que me atrapalha aqui é o menos 81. Para me eliminar esse menos 81, o que eu fiz? Eu somo mais 81 em ambos os lados. Então, desse lado ficou só x, 0 mais 81, 81. Então, agora eu faço o quê? Eu tiro a raiz quadrada disso, tá? Então, a raiz quadrada de x é x, raiz quadrada de 81 é mais ou menos 9, porque 9 elevado a 2 é 81 e menos 9 elevado a 2 também é 81. Então, a solução é menos 9 e 9, beleza? Pessoal, a letra C, ela é um pouco mais complexa, né? Porque ela não está já com a igualdade igual a 0. Então, eu vou trabalhar aqui daquela mesma maneira, de forma com que essa igualdade seja igual a 0. E aí sim, eu consigo determinar os valores de A, B e C. Então, eu vou fazer ela um pouco mais rápido para você tentar desenvolver essa questão aí na sua casa. Então, eu vou chegar aqui, x é igual a mais ou menos 13. A solução é menos 13 e mais 13 nessa atividade, beleza? Na letra D, eu tenho essa mesma complexidade. Observe o seguinte, que ela aqui, ó, ela não está igual a 0. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar algo que eu elimine esse 3x aqui para mim ter ela igual a 0. Então, a gente vai fazer os mesmos procedimentos de forma com que eu consiga chegar nessa equação aqui, ó. Toda vez que essa equação é igual a 0, eu consigo determinar o valor de A, B e C, beleza? Então, você desenvolve ela, depois você vai pôr o x em evidência e aí tentar achar os valores aí do x, né, que são as soluções da atividade. Então, nesse caso aqui na letra D, deu 0 e menos 16 aí a solução da atividade, beleza? Você desenvolve ela aí qualquer dúvida, manda sua pergunta lá no Tira Dúvidas. Questão número 4. Simplifica as expressões algébricas abaixo e em seguida classifique sendo uma equação de primeiro ou segundo grau e encontrar suas raízes, escrevendo aí o conjunto solução de cada uma. Então, eu grifei aí o que é que a questão pede, né, o mais importante. Então, vamos lá para a letra A. Eu tenho lá x mais 1 ao quadrado igual a 1. Mesmo procedimento, eu desenvolvo essa questão, x ao quadrado mais 2x mais 1 é igual a 1. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Aí, o que eu vou fazer agora? Toda vez para mim determinar, achar a solução, ela não tem que estar igual a 0? Menos 1 em ambos os lados. Elimino, beleza? E aí, o que me sobrou? X ao quadrado mais 2x igual a 0. Põe o x em evidência. E aí, ou o x é igual a 0, ou o x mais 2 é igual a 0, beleza? Então, o que eu faço aqui? Menos 2 em ambos os lados, e aí eu determino que a solução dessa equação é 0 e menos 2. É uma equação de segundo grau, porque quando eu igualo ela a 0, está x ao quadrado, e a solução menos 2 e 0. Observe que eu achei o 0 primeiro, mas quando eu escrevo o conjunto solução, eu escrevo de uma forma crescente, né? Então, primeiro eu escrevo o menos 2, depois eu escrevo o 0. Não importa a ordem com que eu achei, tá, pessoal? Então, tá aí a resposta. Professor, e se eu não conseguir assim, eu posso multiplicar ele 2 vezes? Pode. O primeiro pelo segundo, multiplica todo mundo, e aí você vai chegar na mesma equação que a gente tinha aqui, ó. Daqui para baixo é o mesmo procedimento. Então, independente da forma, pessoal, você vai determinar isso aí. A letra B, você vai tentar desenvolver ela em casa. Eu só estou colocando uma dica, que quando desenvolve esse produto, você consegue eliminar ela, e aí você vai achar a solução, x igual a 2. Eu sei que é uma equação de primeiro grau, e a solução dela é 2. Na letra C, nós temos todo o desenvolvimento, que nós vamos chegar a uma equação do primeiro grau, e a solução é 27. E a letra D,
também está aí o passo a passo, você vai determinar isso aí, beleza? Pessoal, hoje vamos ficando por aqui. Até a próxima aula. Rever toda a nossa aula lá, tá lá no Conexão Escola, no YouTube. Entre em contato com a gente e não tira dúvida, beleza? Um grande abraço e até mais.